Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula o que a gente vai ver? A gente vai fazer um exercício aí onde a gente utiliza dois sensores reflexivos usando LED infravermelho. Tá? Então esse é um tipo de sensor, ele tem um alcance de detecção aí que fica aí na casa aí de uns 50 milímetros, aí 5 centímetros, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende muito do material que a gente coloca na frente dele para ele fazer reflexão. Lembre que um dos LEDs, tá? Um dos LEDs é o emissor, ele emite o sinal e vai até no objeto e volta. Então, se ele consegue medir o retorno do sinal que ele está emitindo, ele vai acionar e vai produzir um nível baixo nesse pino aqui de saída, que é o saída out. Tá? Então, o que a gente faz aqui nesse caso? A gente fez um exemplo aí onde a gente detecta um objeto vindo da esquerda ou vindo da direita, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse sinal que sai na saída de cada módulo sensor e vai aplicar num pino do Arduino, tá? Então tem o sensor de direita e esquerda, a gente está aplicando em cima do pino 2 e do pino 3. A gente colocou um resistor ali, um resistor pull-up. Vocês vejam que pela alimentação de 0 e de 5 volts que vem do Arduino, ligando na protoboard, esses fios preto e vermelho, existe um resistor ligado numa parte no positivo, né, no 5 volts, em cima dessa linha aí de cada sensor que está ligado no pino 2 e pino 3. Isso garante que quando a gente não tem nenhum sinal na frente do sensor, aí não está vindo o sinal desse módulo do sensor, esse sinal vai estar sempre em nível alto, certo? Então, quando a gente passar qualquer objeto na frente e ativar o módulo, ele vai botar um nível baixo naquela saída e a gente vai estar monitorando esse sinal, vai capturar ele e vai processar. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês a parte do código, como é que a gente vai fazer, e depois eu mostro para vocês ele funcionando. A gente vai passar a mão em cima do sensor da direita, ele vai mostrar a direita no display. Quando a gente passa a mão sobre o sensor da esquerda, ele vai mostrar esquerda no display. Tá? Então o que a gente botou a mais aí? Além desses dois sensores, a gente colocou um módulo, um LCD 16x2, ligado em cima de uma placa aí de comunicação com barramento I2C. Isso simplifica um monte para fazer a questão da comunicação do LCD, reduz a quantidade de pinos do Arduino. Vejam que esse monte de fios que está ligado em azul aqui nessa plaquinha que está ligada no display, isso a gente teria que ligar em cima dos pinos do Arduino. Veja a quantidade de pinos que a gente consegue reduzir e ainda utilizar dois pinos de comunicação para isso. Além do mais, esse 2C é mais prático que se a gente tivesse mais dispositivos do lado, por exemplo, mais que um, dois, três display, a gente consegue estar ligando ele, alterando o endereço. Tá? Então a gente consegue, por exemplo, ter três displays ligados em paralelo e a gente consegue estar mandando mensagem para os três individualmente por causa do endereço diferente, certo? Mas é uma coisa que a gente não faz parte muito do assunto agora, mas tem um display que está com esse barramento. E é muito prático trabalhar dessa forma e reduz a quantidade de pinos. Quando você tem um projeto aí que utiliza uma quantidade grande de pinos, você não consegue botar no display porque ele vai acabar com os pinos do Arduino. Tá bom? Vamos ver o código lá como é que fica agora. Então a gente vem para o código aí na ideia do Arduino. Tá? É um sensor detector de objetos. Aí a gente vai precisar de duas bibliotecas. Uma biblioteca é a Wire, que é a comunicação I2C, utiliza ela para comunicar com o display. E a gente tem a própria biblioteca do display de cristal líquido. Tá? Então a gente faz aqui a definição aí do endereço, que esse display tá ligado aí, a quantidade de linhas e colunas nele, certo? E declaração das variáveis aí, nesse caso aí seria uma constante aí que a gente vai utilizar para identificação dos pinos que a gente está usando, no caso 2 e o 3. Aqui eu acabei colocando um buzzer aí para fazer sinalização, mas aí na prática eu não implementei ele, mas fica aí para quem quiser colocar
colocar um buzzer aí que ativa, por exemplo, quando aciona um dos sensores, ou os dois, né? Cada vez que ativa um sensor, dispara esse buzzer para ser uma identificação por áudio, né? Fica legal. A partir do setup, que a gente está definindo aqui os pinos como entrada, o pino 1 e pino 2, o pino 1 e pino 2 não, o pino 2 e o pino 3, que a gente definiu aqui nas constantes, a gente está definindo eles como entrada, e o do buzzer aqui como saída. Então a gente inicia o display de LCD, informando aí que é um 16:2. Esse set cursor a gente posiciona o cursor do display na coluna 0, linha 0, lá no começo, né? E já manda na primeira linha aí escrever aí um sensor área que vai ocupar a primeira linha do display do LCD. Então daí a gente pula já para o loop, que a gente vai ficar lendo constantemente os dois sensores para identificar, por exemplo, quando tem o acionamento do módulo. Vejo que aqui a gente está fazendo um teste aí com o IF, está lendo a entrada digital do pino do sensor 1, que seria o pino 2, e está comparando se o sinal é baixo, está igual a zero. Quando ele for, a gente vai posicionar o display na coluna 0 e na linha 1 e vai escrever direita. Veja que esse direita está deslocado no máximo, né, para a direita, até a última coluna. Para a gente, na prática, vocês vão ver que fica exatamente direita bem no canto direito e a esquerda bem no canto esquerdo. Ele vai ficar lendo esse sensor quando aparecer, quando alguém acionar ou passar no objeto, ele vai mostrar a direita. Tá? E ele fica nesse loop e no próximo estágio ele vai ler o sensor que está ligado no pino 3, que seria o sensor 2, faz o mesmo teste. Se tiver em nível baixo, se no caso o sensor estiver ativo, ele vai mostrar à esquerda no display. Se não, ele vai sair fora e vai limpar a informação aí da segunda linha. Tá? A primeira linha, que está escrito sensor área, ela fica permanente. E a segunda linha, quando não tem nada mostrando, ele vai manter aí, depois do else aqui, ele vai manter essa linha limpa. Tá? Tem outras maneiras que poderia ser feito isso, tem outras maneiras mais complicadas, mais simples. Poderia fazer uma opção de contar, por exemplo, quantas vezes foi acionado o sensor da direita ou da esquerda, ou emitir o bip, por exemplo, com o buzzer, como eu tinha colocado o exemplo. São inúmeras maneiras aí que vocês podem ir praticando. Tá? Agora imagine que aqui a gente está mostrando somente os sensores. Se você fizer uma aplicação prática, aí, por exemplo, for montar um robô, um pequeno robô aí, você não vai só monitorar, e o código vai ficar um pouco maior, aí, provavelmente pode botar um sensor de ultrassom, né? Vai controlar os motores, então tem uma lógica um pouquinho maior, certo? Então depois desse código eu vou mostrar a prática para vocês como é que fica, tá bom? Então vamos para a prática.